Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Andressa sentia o peso da cidade grande, com seus arranha-céus que pareciam tocar o céu e as ruas sempre movimentadas, como uma maré incessante. Às vezes, parecia que a vida passava tão rápido quanto o trânsito caótico que a rodeava. A jovem designer gráfica, aos 30 anos, equilibrava suas ambições profissionais com a rotina cotidiana, mas ainda encontrava um espaço para sonhar e buscar algo mais profundo e significativo. Foi em uma tarde chuvosa que a vida de Andressa começou a mudar. Ela estava em uma cafeteria sofisticada, o aroma do café fresco misturando-se com o cheiro do papel e da tinta dos jornais espalhados nas mesas. O som suave da música de fundo era interrompido ocasionalmente pelo tilintar das xícaras. Enquanto revisava seu portfólio, Andressa notou um homem que parecia fora de lugar no ambiente, Júnior. Ele era alto e imponente, com um terno escuro que parecia ter sido feito sob medida para ele. Seu olhar intenso e carisma natural atraíram imediatamente a atenção de Andressa. Júnior se aproximou com um sorriso que parecia desarmar qualquer resistência. "Posso te oferecer um café?" Ele perguntou, a voz profunda e melodiosa, em contraste com o ritmo frenético da cidade lá fora. Andressa hesitou por um momento, mas a cordialidade e a confiança no olhar de Júnior a persuadiram a aceitar. A conversa que se seguiu flui naturalmente, como se o destino tivesse alinhado cada palavra e gesto. Eles falaram sobre suas vidas, suas aspirações e, de forma inesperada, encontraram uma conexão genuína. O relacionamento entre Andressa e Júnior evoluiu rapidamente. Júnior, com sua habilidade para encantar e sua postura de sucesso, era irresistível. Ele a levava para jantares luxuosos, para shows e eventos sofisticados, criando uma aura de glamour ao redor deles. No entanto, essa fachada brilhante não estava isenta de sombras. Lena, a mãe de Júnior, era uma constante presença em suas vidas. Desde o início, Lena deixou claro que não aprovava Andressa. Suas palavras eram cortantes e seus olhares frios. Apesar da resistência, Andressa e Júnior avançaram no relacionamento com uma determinação quase ingênua. O noivado aconteceu em uma noite de verão, sob um céu estrelado, no elegante terraço de um hotel de luxo. Júnior fez uma proposta romântica e opulenta, com uma aliança de diamantes que capturava cada raio de luz. Andressa, com o coração batendo forte, aceitou com uma mistura de excitação e incerteza. O casamento, um evento deslumbrante, ocorreu em uma cerimônia repleta de glamour e ostentação. O vestido de noiva de Andressa, com seus detalhes intrincados e sua cauda longa, era o destaque do evento, mas mesmo nesse dia de celebração, o olhar crítico de Lena estava sempre presente. Após o casamento, Andressa se viu imersa em uma nova rotina, repleta de eventos sociais e compromissos. A pressão para se encaixar nas expectativas de Lena e atender às expectativas de Júnior tornava-se cada vez mais evidente. Lena se envolvia em cada detalhe da vida do casal, desde a decoração da casa até os eventos sociais que frequentavam. Andressa tentava se adaptar, procurando equilibrar suas próprias necessidades e desejos com a demanda da nova família. O brilho inicial do relacionamento começava a desvanecer, dando lugar a uma realidade mais complexa e desafiadora. O contraste entre o mundo luxuoso que Júnior proporcionava e a constante interferência e crítica de Lena criava uma tensão constante. Andressa, lutando para encontrar seu lugar nesse novo cenário, começava a perceber que, por trás da fachada deslumbrante, havia uma dinâmica complexa e muitas vezes cruel. A cidade grande, com sua agitação e glamour, parecia de repente mais fria e implacável. A verdadeira jornada de Andressa estava prestes a começar, e ela ainda não tinha ideia do caminho difícil que se estendia à sua frente. A casa de Andressa e Júnior, situada em um elegante bairro da cidade, era o cenário de uma vida que parecia, à primeira vista, confortável e promissora. No entanto, por trás das paredes de mármore e das janelas de vidro, a atmosfera estava longe de ser pacífica. O charme inicial da vida de casada de Andressa estava se dissipando rapidamente, dando lugar a um ambiente cada vez mais tóxico e sufocante. Desde o início do casamento, Lena, a mãe de Júnior, havia feito questão de marcar sua presença. Sua influência era sentida em cada pequeno detalhe da casa,
desde as cortinas pesadas e antiquadas até os pratos de porcelana que ela havia presenteado para o casal. Ela não fazia questão de esconder sua desaprovação em relação a Andressa. Sua presença era uma sombra constante, uma lembrança diária de que, apesar das aparências, Andressa estava longe de ser verdadeiramente aceita. Os primeiros sinais de abuso começaram a surgir disfarçados de pequenas críticas, geralmente feitas durante jantares ou visitas inesperadas de Lena. Você sabe, Andressa? Lena começava com um tom afetuoso, mas carregado de sarcasmo. A comida poderia estar um pouco mais refinada. Júnior sempre gostou de pratos mais elaborados. Júnior, sentado à mesa, fazia questão de não desmentir a mãe, um silêncio que falava mais alto do que qualquer apoio verbal. À medida que os meses passavam, a crítica sutil transformou-se em algo mais insidioso. Lena começou a se intrometer na vida profissional de Andressa. Se antes o trabalho de Andressa como designer gráfica era um orgulho para ela, agora parecia um alvo constante de desaprovação. Você passa muito tempo no escritório, Andressa, Lena dizia com um tom que misturava preocupação falsa com julgamento. Não seria melhor passar mais tempo em casa, cuidando de Júnior e da casa? Júnior, sem contrabalançar as palavras da mãe, simplesmente assentia como mulher distante, como se a opinião de Lena fosse uma sentença irrevogável. A pressão de Lena para que Andressa se conformasse às suas expectativas foi se intensificando. As visitas de Lena se tornaram mais frequentes e, com elas, a sensação de sufocamento de Andressa. As críticas passaram a se estender à aparência de Andressa. Esse vestido não é adequado para uma mulher casada. Lena comentou certa vez, fazendo Andressa se sentir encolhida sob o olhar implacável da sogra. Júnior sempre achou que você deveria se vestir de maneira mais madura. O comportamento de Júnior, que inicialmente parecia estar ao lado de Andressa, começou a mudar. A influência de Lena era evidente, e Júnior passava a adotar uma postura mais dominante e desdenhosa. As discussões, que antes eram isoladas, tornaram-se frequentes e brutais. Você nunca faz nada certo, Júnior acusava em uma noite de discussão. Nada do que você faz é bom o suficiente para mim ou para minha mãe. Andressa tentava, desesperadamente, encontrar algum tipo de equilíbrio. Ela começava a entender que, para manter a paz, precisaria sacrificar mais de si mesma. O casamento, que havia começado como uma união cheia de promessas, agora se tornava um campo de batalha. A sensação de ser constantemente julgada e subestimada estava corroendo sua confiança. Ela se via lutando para manter sua autoestima intacta, enquanto a pressão e o desdém a desmoronavam. Em uma noite particularmente tensa, Andressa preparava o jantar com uma apreensão palpável. Lena havia decidido fazer uma visita inesperada, e a presença dela parecia antecipar uma crítica. Enquanto ela cortava os vegetais, Júnior estava na sala, vendo TV, e Lena se sentava à mesa, observando Andressa com um olhar crítico. Quando a comida finalmente foi servida, Lena fez questão de expressar sua insatisfação. Está um pouco sem sabor, disse ela, com um tom de desdém. Júnior, em vez de defender Andressa, fez uma careta e disse, minha mãe tem razão, Andressa. Você deveria prestar mais atenção aos detalhes. Andressa se sentou à mesa, tentando conter as lágrimas, enquanto Júnior e Lena conversavam despreocupadamente sobre trivialidades. Ela sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, uma sensação de insignificância e desamparo. O amor e a aceitação que havia buscado tão desesperadamente estavam se tornando cada vez mais inalcançáveis. À medida que o tempo passava, Andressa se via cada vez mais isolada e desgastada. O comportamento abusivo e manipulador de Lena, aliado à atitude indiferente de Júnior, transformou a casa em um lugar de constante sofrimento emocional. Andressa estava começando a perceber que a vida que havia sonhado estava se desfazendo, substituída por um ambiente opressivo e desolador. O dia se encerra com Andressa se retirando para seu quarto, exausta e emocionalmente esgotada. Ela se senta à beira da cama, o olhar perdido no vazio, enquanto se pergunta se alguma vez encontrará uma saída para essa prisão emocional. A opressão constante e a falta de apoio deixaram na beira do desespero, mas a pequena chama de esperança ainda brilha, implorando por um vislumbre de mudança e liberdade.
Andressa estava no escritório de sua pequena empresa de design gráfica, navegando entre telas de computador e folhas de esboço, quando o som do telefone interrompeu a monotonia de seu dia. O número que piscava na tela não era familiar, mas uma intuição peculiar fez com que ela atendesse. A voz do outro lado era de uma atendente da loteria, anunciando que Andressa havia sido vencedora de um prêmio milionário. As palavras pareciam dançar no ar, misturadas com a incredulidade e a euforia que rapidamente tomavam conta de seu ser. A partir daquele momento, a vida de Andressa entrou em um turbilhão. Os dias seguintes foram preenchidos com visitas a advogados, consultores financeiros e bancos. Cada encontro a fazia perceber a magnitude da fortuna recém-adquirida que prometia mudar tudo o que conhecia. Ela se viu imersa em um mundo de números e possibilidades, onde cada decisão parecia carregar o peso de um novo começo. Enquanto Andressa navegava por esse novo território, a atmosfera em casa começou a mudar sutilmente. Júnior, que antes parecia indiferente ao seu trabalho e suas preocupações diárias, agora estava atento a cada movimento dela. Lena, com seu olhar penetrante e suas palavras cortantes, estava em plena vigilância. O olhar de Lena não era mais apenas crítico, mas ávido e calculista. Havia algo na maneira como ela olhava para Andressa que fazia o estômago de Andressa se revirar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. O primeiro sinal de que a fortuna estava mudando a dinâmica familiar foi um jantar em família. Andressa estava em seu melhor vestido, um reflexo de uma nova fase, mas a atmosfera estava pesada. Lena havia preparado uma de suas famosas refeições, mas o alimento não parecia apimentar a conversa como de costume. Em vez disso, o silêncio entre os pratos foi quebrado por uma pergunta de Lena que parecia mais uma ordem disfarçada. Então, Andressa já pensou em como vai usar todo esse dinheiro? Andressa hesitou, surpresa pela pergunta. Estou ainda avaliando minhas opções, quero garantir que tudo seja feito da melhor maneira. Lena sorriu, mas o sorriso era frio e calculista. Eu tenho algumas ideias. A primeira delas é garantir que todos os meus filhos tenham um lugar decente para viver. Você sabe, o dinheiro pode fazer maravilhas para nossa família. A mensagem estava clara. Lena esperava que Andressa usasse sua nova fortuna para atender às exigências dela. As sugestões começaram a se acumular: uma casa maior, presente para os filhos de Lena, investimentos para garantir o futuro de todos. A cada sugestão, a tensão entre Andressa e Lena se intensificava. O ponto de ruptura ocorreu em uma tarde chuvosa. Andressa estava revisando documentos financeiros quando Lena entrou abruptamente na sala, um semblante de determinação firme em seu rosto. Ela começou a falar sem rodeios, exigindo que Andressa comprasse uma casa para cada um dos filhos dela. A voz de Lena era dura e impositiva, e as palavras saíam como uma demanda final. Andressa sentiu o peso das palavras de Lena e o desrespeito implícito em cada uma delas. Era como se Lena estivesse tomando posse da fortuna, como se a conquista de Andressa fosse, de alguma forma, um presente para a família dela. A pressão era esmagadora, e Andressa sabia que precisava enfrentar Lena com firmeza. Não vou usar o dinheiro dessa forma, Andressa respondeu com voz firme, sentindo a tensão aumentar. Esse dinheiro é para o meu futuro e para o futuro que eu quero construir. Não para satisfazer as exigências de ninguém. Lena, furiosa e descontrolada, avançou sobre Andressa. Sem pensar nas consequências, deu um tapa na cara de Andressa. O impacto ressoou na sala, e Andressa ficou paralisada, o choque e a dor dominando suas emoções. Lena se afastou imediatamente, seus olhos agora cheios de arrependimento e horror pelo ato impulsivo. A cena ficou marcada na memória de Andressa como um ponto de inflexão. A sensação de traição e abuso estava clara, e a decisão de mudar sua vida se tornou inevitável. Com a humilhação e a pressão de Lena e Júnior intensificando-se, Andressa percebeu que a única maneira de encontrar a liberdade era tomar uma decisão audaciosa e arriscada. Enquanto a tempestade rugia lá fora, refletindo o turbilhão interno de Andressa, ela soube que estava à beira de uma transformação crucial. O tempo de submissão havia acabado. A fortuna era mais do que um prêmio, era a chave para sua libertação. A manhã seguinte ao confronto com Lena trouxe um silêncio inquietante para Andressa.
O sol ainda não tinha raiado completamente, e a luz filtrava-se pelas cortinas, lançando padrões suaves sobre o quarto. No entanto, a sensação de calma que normalmente acompanhava as primeiras horas do dia havia sido substituída por uma tensão palpável. Andressa, deitada na cama, sentia-se dividida entre a necessidade de descanso e a urgência de enfrentar a nova realidade que se desenrolava diante dela. O tapa que Lena havia dado, uma ferida física insignificante comparada às cicatrizes emocionais, ainda queimava na memória de Andressa. Cada vez que ela fechava os olhos, a cena se repetia em sua mente, Lena, com seu olhar de frustração e desprezo, e o momento em que a mão dela atingia o rosto de Andressa, uma marca de um poder distorcido e desumano. Andressa se sentia traída, não apenas pela agressão, mas pela completa falta de respeito e dignidade que Lena demonstrava. Ela se levantou da cama com um suspiro, decidida a não permitir que a situação a esmagasse. Em vez disso, tomou uma decisão firme e resoluta. Pegou o telefone e, com mãos tremendo, começou a fazer uma lista de tudo o que precisava fazer. As tarefas eram numerosas: procurar uma nova casa, estabelecer um plano financeiro para gerenciar a fortuna e, mais importante, encontrar um meio de se libertar do círculo vicioso que aprendia aqueles que a maltratavam. A primeira tarefa era a mais direta. Andressa pegou o telefone e ligou para um corretor de imóveis. Ela explicou com clareza o que procurava: uma casa em bairro tranquilo, longe do alcance de Junior e Lena, um lugar onde pudesse recomeçar sua vida sem as sombras do passado pairando sobre ela. O corretor, ouvindo a urgência e a determinação na voz de Andressa, prometeu mostrar algumas opções que se encaixassem em seus requisitos. Enquanto aguardava a visita do corretor, Andressa decidiu enfrentar o confronto com Junior. A ideia aterrorizava, mas sabia que era necessário. Não poderia simplesmente desaparecer sem deixar uma explicação. Ela preparou um discurso, ensaiando em frente ao espelho. Sua intenção era clara: expor sua decisão com firmeza, sem deixar espaço para manipulações ou arrependimentos. O momento do confronto chegou mais rápido do que Andressa imaginava. Junior entrou pela porta, com a mesma expressão de indiferença que se tornara familiar. Andressa, de pé na sala, sentiu o peso das palavras que estavam prestes a sair. Sua voz era calma, mas seu olhar estava firme. Ela falou sobre sua decisão de deixar a casa, de usar a fortuna para reconstruir sua vida e se libertar de uma situação que a havia oprimido por tanto tempo. Junior ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de indiferença para uma mistura de surpresa e raiva. Você não pode fazer isso. Ele disse, a frustração evidente em sua voz. Você tem responsabilidades aqui. Minha mãe e eu contamos com você. Andressa, mantendo a compostura, respondeu, eu não sou mais uma peça no seu jogo. Tenho uma nova vida para viver e não vou continuar sendo maltratada por vocês. O diálogo foi tenso e carregado de emoções, mas Andressa manteve-se firme, recusando-se a ser arrastada para mais uma discussão inútil. Quando Junior tentou argumentar, Andressa apenas repetiu sua decisão com uma serenidade crescente. Finalmente, Junior percebeu que não havia mais espaço para negociação. Com um suspiro de derrota, ele saiu, deixando Andressa sozinha, mas com um sentimento de libertação. Nos dias seguintes, Andressa se dedicou a organizar sua vida. A visita ao corretor de imóveis resultou na escolha de uma casa que representava um novo começo. Era um lugar espaçoso e arejado, com um jardim que prometia paz e tranquilidade. Andressa fez a compra rapidamente, utilizando parte de sua fortuna para garantir um futuro estável. O processo de mudança foi meticuloso e simbólico. Cada caixa empacotada representava uma etapa de sua jornada, um passo em direção à autonomia e à reconstrução pessoal. Andressa não apenas estava mudando de casa, mas também transformando sua vida. A nova casa representava um refúgio, um espaço onde poderia finalmente se curar das feridas emocionais e reconstruir sua identidade. À medida que Andressa se estabelecia em sua nova casa, o peso das decisões tomadas começava a aliviar. O choque inicial da separação deu lugar a uma sensação de empoderamento e alívio. Embora a jornada fosse longa e o futuro incerto, Andressa estava determinada a enfrentar os desafios com coragem e esperança.
Ela havia deixado para trás um passado doloroso e estava pronta para abraçar um futuro que, finalmente, parecia promissor e cheio de oportunidades. A brisa suave da manhã penetrava pelas janelas abertas da nova casa de Andressa, trazendo consigo um frescor que era ao mesmo tempo revigorante e simbólico de um novo capítulo. A casa, embora modesta em tamanho, refletia o espaço interno que Andressa havia conquistado para si mesma, um lugar onde ela poderia finalmente respirar sem o peso constante da opressão e do abuso. Nos últimos dias, Andressa havia se dedicado a transformar a casa em um lar. A cada pincelada nas paredes e a cada móvel cuidadosamente escolhido, ela sentia como se estivesse escrevendo sua própria história. As lembranças dolorosas do passado, agora distantes, eram substituídas por momentos de tranquilidade e esperança. A casa estava começando a refletir a nova identidade que ela estava construindo. Naquela manhã, Andressa decidiu fazer uma visita ao seu novo jardim. As flores que ela havia plantado semanas atrás agora floresciam vibrantes, um testemunho silencioso de sua resiliência. Ela agachou-se para ajustar uma rosa que estava inclinado para um lado, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Cada flor parecia uma metáfora para seu próprio crescimento, cada pétala desabrochando simbolizava o desabrochar de uma nova fase em sua vida. Com o dia avançando, Andressa se dirigiu para a pequena mesa de café onde havia organizado um brunch simples para si mesma. Sentou-se, desfrutando do sabor do café fresco e do aroma do pão recém-assado. Enquanto comia, seus pensamentos vagavam para o dia em que tomou a decisão de deixar Júnior e Lena para trás. O confronto havia sido doloroso e decisivo, mas também liberador. Cada passo que ela dava naquele novo espaço parecia confirmar que havia feito a escolha certa. O telefone de Andressa tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a ligação que ela havia esperado com alguma ansiedade, a confirmação da matrícula em um curso de pós-graduação. Ela havia decidido investir em sua carreira, algo que sempre desejou, mas nunca teve a oportunidade de fazer devido às circunstâncias restritivas em que vivia. A sensação de realização ao receber a confirmação era quase tão gratificante quanto o dia da vitória na loteria. Após o almoço, Andressa decidiu que era hora de dar um passeio pelo bairro. Ela ainda estava se acostumando com a nova rotina e queria se familiarizar com a vizinhança. O bairro era calmo e acolhedor, contrastando fortemente com a cidade agitada onde vivia anteriormente. Andressa encontrou um pequeno café local, onde decidiu parar para um café e um pedaço de torta. O ambiente era aconchegante e o proprietário, um homem idoso com um sorriso amigável, fez com que Andressa se sentisse bem-vinda. Enquanto saboreava sua torta, Andressa refletia sobre como a fortuna não havia sido apenas uma mudança financeira, mas uma oportunidade para se reinventar e redescobrir o que realmente importava para ela. Cada detalhe de sua nova vida estava sendo cuidadosamente planejado, não apenas para garantir seu bem-estar material, mas para cultivar uma existência plena e gratificante. De volta a casa, Andressa passou a tarde organizando o escritório que transformaria em seu novo espaço de trabalho criativo. As paredes foram adornadas com quadros e fotos que representavam seus sonhos e realizações futuras. Ela se permitiu sonhar grande, sem as limitações que antes a sufocavam. O espaço agora era seu santuário de inspiração e produtividade. Quando a noite caiu, Andressa se preparou para um jantar simples, mas especial, em sua nova casa. Ela havia convidado alguns amigos para celebrar sua conquista. A noite estava cheia de risos e conversas animadas, um testemunho do apoio que Andressa encontrou fora do ambiente tóxico em que antes vivia. Sentada à mesa, rodeada por pessoas que realmente se importavam com ela, Andressa sentiu um profundo senso de gratidão. A jornada havia sido longa e cheia de desafios, mas ela havia conseguido atravessar as tempestades e encontrar um porto seguro. As dores e os desafios do passado estavam finalmente atrás dela, e à sua frente estava um futuro repleto de possibilidades e esperanças renovadas. Enquanto a noite avançava e os convidados se despediam, Andressa se retirou para o jardim. Olhando para as estrelas no céu, ela se sentiu em paz. Havia encontrado sua voz e seu espaço no mundo, e agora estava pronta para abraçar as novas oportunidades com coragem e determinação.
A história de Andressa era uma história de resiliência, liberdade e, acima de tudo, de um novo começo que prometia ser brilhante e cheio de promessas. Em paralelo, Lena e Júnior estavam vivendo em um caos. Júnior se afundou em jogos de apostas, fazendo ele e sua mãe perderem tudo. Lena constantemente era roubada por ele, e assim viviam em um pé de guerra, pagando por seus pecados. Eles já haviam ligado milhares de vezes para Andressa, implorando para ela voltar, mas era tarde demais. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!